Estamos aqui no primeiro episódio do Conselho Médico, com os fundadores do Legacy Med Club, justamente para falar o porquê da existência aqui do clube, né, e o que é que está em jogo. E sem muitas delongas aqui, eu queria que vocês pudessem aqui se apresentar, para falar o nome, especialidade e falar ali uma frase que trouxe você para poder pensar no Legacy e fundar o Legacy. Queria começar por você, Luiz. Meu nome é Luiz Marcos Braga, sou médico ortopedista, cirurgião de joelho, empresário no ramo da medicina, sou dono da SOLB, Clínicas Especializadas, uma grande rede de clínicas de ortopedia no estado de Pernambuco, do ITC, que é o Instituto de Treinamento de Cadáver. Tenho atuação empresarial também em outros ramos, tenho uma construtora, investimento em startups, né? E o Legacy... É uma máquina, rapaz. Quase isso. Não à toa tá aqui no Legacy, né? Tudo a ver, né? Rapaz, o Legacy, para mim, ele representa o pilar essencial de tudo que eu acredito na minha vida, que é o networking e o relacionamento. Quando você junta numa mesma mesa pessoas que pensam fora da caixa e que têm uma forma de olhar para o mercado de maneira diferente, e você reúne o poder dessas 50 pessoas de interagir, de gerar negócios, não tem como não sair algo maravilhoso. Então, essa é a primeira coisa que eu enxerguei no Legacy. Maravilha. E você, Serafo? Como é que... Primeiro nome, especialidade, e aí o que é que te trouxe aqui para pensar e fundar o Legacy? Seráfico Júnior, sou médico endurologista, trabalho no tratamento do cálculo e da próstata benigna. Eu, sem dúvida nenhuma, quando eu, muito jovem, aos 33 anos, eu fundei hoje o que é um dos maiores serviços de urologia do Brasil, que é o IMIP. E tenho 32 anos de formado e sempre fiz e vi uma medicina muito fácil. E hoje, sem dúvida, eu gostaria de criar um grupo que a gente pudesse gerar para as novas gerações e para quem já está aí, a oportunidade de também poder crescer na profissão como nós quatro aqui conseguimos. Que maravilha. E você, Cezinha? Sou César Vasconcelos, sou cirurgião torácico, sou formado pela FPS, depois eu fiz a residência de cirurgia geral e cirurgia torácica aqui em Pernambuco, na UPE. Fiz mestrado e doutorado na área e hoje eu atuo na parte da cirurgia torácica oncológica robótica. E aí faço meus procedimentos via robótica. Trabalho também no Hospital da Restauração com trauma. Maravilha. E meu interesse do Legacy principal é o seguinte: a gente precisa juntar médicos bons. Isso vem faltando muito na nossa região. Precisamos trazer médicos bons porque eles unidos podem trazer bons resultados para si, para a medicina e para os pacientes. Todos ganham com esse resultado. Maravilha, né? Meu nome é Antônio Dantas, né? Estou aqui como idealizador e com vocês aqui, fundador aqui do Legacy Med Club, né? Tenho aí 15 anos de formado e aproximadamente 4 anos atrás eu comecei a me debruçar por algo que a faculdade não ensina. Marketing, venda, gestão. E comecei a estudar, fazer MBA e transformar isso num produto, transformar isso ali numa transição de carreira que eu tenho executado para fazer mentorias, consultorias para outros médicos, para justamente ensinar o que a faculdade me ensina. E daí veio o surgimento da ideia da questão do clube e estamos todos juntos aqui para que a gente possa colocar em prática e mudar os rumos ali da medicina pernambucana. Então, nesse processo, o Legacy Med Club, ele terminou surgindo não de uma ideia bonita, de uma vontade simplesmente, mas de uma dor que a gente viu para onde a medicina estava indo. E nesse contexto, a gente entendeu que na vida da gente existem algumas situações em que cada um da gente passou por algumas dificuldades para poder entender que o mercado não ensina tudo que a gente precisa para a gente poder desenvolver a carreira. Queria saber de você, Luiz, em relação ali à tua formação, em que momento você sentiu que ali o sistema tradicional não contemplava tudo que você queria para desenvolver o que você fez hoje? Teve algum momento, alguma situação ali que você se perguntou, poxa, eu tenho que enveredar por um caminho para poder hoje você construir o que você construiu? Cara, o início da carreira médica, ele foi um início bem difícil, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe era professora do estado, meu pai era técnico de contabilidade, separaram, eu tinha 13 anos de idade, eu fui criado só pela minha mãe, com salário de professora, então a gente sabe que as dificuldades que foram enfrentadas, recebi o que eu podia receber de melhor, que foi a educação, né? A partir dessa educação eu consegui ingressar na faculdade de medicina, fiz minha especialização em ortopedia e depois em cirurgia de joelho
E aos 27 anos de idade, quando eu terminei minha formação, eu não tinha R$ 1 no bolso, literalmente. Paguei minhas primeiras sociedades com trabalho, porque eu não tinha como ingressar nas sociedades de outra forma. Então, eu passei mais 3 anos trabalhando sem receber R$ 1 no final do mês, porque tudo que eu produzia ficava para pagar a sociedade. Até os 30 anos eu continuava na mesma situação. E eu enxerguei que de onde eu vim, o sacrifício que eu tinha feito, eu precisava buscar algo diferente para eu poder ascender e crescer dentro da profissão. Não só como médico, mas começar a ter um retorno financeiro por tudo que tinha sido feito até aquele momento, né? E é como você disse, Dantas, a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho, ela não te prepara para o que você vai buscar lá na vida, lá na frente, né? Você não sabe como posicionar, você não sabe como crescer, você não sabe aonde buscar a tua mudança de vida. E no caso mesmo, muitas dessas coisas elas vieram empíricas, né? A gente não fez uma formação para isso. Na época da gente nem tinha formação para isso, né? A gente teve que desbravar mercados e ter uma visão além do alcance, vamos dizer assim, para a gente apostar no mercado que ninguém tinha enxergado ainda. Teve algum momento em que você parou ali para pensar, disse, poxa vida, aqui eu tenho que tomar um outro rumo, tenho que partir para uma outra situação, tenho que desenvolver ali alguma coisa de empreendedorismo? Total. Algum ponto assim que você... As minhas 3 primeiras sociedades, eu tinha 15, 16, 17 sócios. Eram sociedades que simplesmente não andavam, tá? Em determinado momento, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Ou eu permanecia ali naquele contexto, ou eu lançava a carreira solo e ia buscar a minha independência. Foi um momento difícil, porque empreender no Brasil não é fácil. Só sabe que o que é empreender quem já passou uma nota fiscal, se assume responsabilidades, compromissos, desafios. E eu resolvi empreender sozinho, né? Errei muitas vezes. Eu digo que um grande empresário é o somatório de vários fracassos, mas eu tinha dentro de mim a certeza que uma hora eu ia acertar e que ia dar certo. É aquela disciplina, é aquele brilho no olho, aquela certeza que você tem que buscar algo mais. E aí, quando você acerta a primeira vez, depois de ter errado muito, você vai começando a calejar. E quando você vai calejando, isso vai te dando uma armadura que vai ser o fundamental para o teu sucesso lá na frente. E aí, foi a abertura da Solb, que foi a minha primeira grande empresa, né? O primeiro grande acerto foi a Solb. Em 14 anos, a gente expandiu para 7 unidades dentro do estado de Pernambuco. E aí, depois que você acerta a primeira vez, que você pega a veia do empreendedorismo, que você sabe o que fazer, triar as propostas ruins que te chegam todos os dias, acertar as propostas certas, estar com as pessoas certas, que pensam que tem a mesma sinergia com você, o negócio começa a andar. Mas empreender é muito difícil. E no meu caso, foi partir para o mercado solo, tá? Se eu não tivesse feito isso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Maravilha. Seráfico, nesse momento ali, né, na tua carreira médica, teve algum momento em que você disse, cara, eu acho que aqui eu preciso mudar a rota, não fazer exatamente o que todos estão fazendo para poder hoje ter o resultado que hoje você tem, a autoridade que você tem, com toda a estruturação que você mudou. Existe algum momento da tua carreira que você se perguntou e disse, poxa, o sistema como um todo, ele não contempla os meus desejos, né? Eu tenho que partir para poder buscar alguma coisa diferente, ir por um caminho diferente para poder chegar nessa situação que hoje você se encontra? Diferente de Luiz, eu tive uma formação extremamente clássica. Filho de médico, fiz residência de cirurgia geral, toda a formação, residência de urologia, pós-graduação, mestrado, 3 concursos públicos, título de especialista, entrei na Sociedade Americana. Meu primeiro desejo foi com 30 e poucos anos. O doutor Enio me chamou num posto de gasolina perto da minha casa ali na Jaqueira, grande Enio, em memória, Enio Candarelli, disse, lhe ofereci para você montar um serviço de urologia, eu troco sua roupa, cancela o consultório e vai lá se encontrar com o doutor Figueira. Também Antônio Figueira, aprendi demais com ele, com 32, 33 anos eu abri um serviço. Foi minha primeira equipe e eu tinha um sonho. Fazer o que eu tinha visto em Barcelona, o que eu tinha visto em São Paulo. Ter na nossa cidade um lugar que você formasse médicos competentes com condição de sair da residência, depois fazer um fellow lá com a gente e estar pronto para entrar no mercado.
que é que eu senti, Antônio? Fiz, cumpri minha missão, deixei lá em boas mãos o serviço. Hoje eu coordeno só a parte de cálculo lá. E chegou a hora de tentar com que a geração da minha filha, que é médica, também tenha essa oportunidade. Então a gente tem que mudar muita coisa na medicina e eu tenho certeza que 50 pessoas inteligentes, bem preparadas, maduras, a gente sem dúvida vai deixar um legado. Como eu deixei lá no SUS, eu tenho certeza que a gente vai poder deixar um legado no empreendedorismo, contribuindo com uma formação decente e, sem dúvida, se Deus quiser, contribuir muito para a mudança das carreiras das pessoas. A gente, trabalhando de pessoa a pessoa, ajudando de um em um, a gente muda a história da medicina. Sim, certeza. E você, Cezinha? Você é o mais novo de todos aqui, então tá bem a par, né, de como a medicina hoje, né? a realidade que hoje a gente tem, né, o momento em que você passou e você teve uma ascensão ali muito rápida dentro da tua estruturação. Então, chegou em algum momento em que você, opa, eu acho que essa estruturação tradicional, uma situação mais engessada, não contempla todas as situações que eu quero. E aí eu quero partir para uma outra situação para poder, enfim, desenvolver o que hoje você desenvolve. Eu vim da mesma formação que Seráfico, clássica, como a gente já comentou aqui, e realmente a gente está com um choque de oferta de médicos. O volume de médicos formados hoje é absurdo. Então não há, o mercado ele não consegue absorver na mesma velocidade que é formada essa quantidade de médicos. E hoje é o maior problema que a gente tem na formação de fato. A qualidade baixa e esse excesso de mão de obra, né, que está de oferta que chega no mercado. Então realmente esse é o maior impacto. Segunda parte, depois que esse médico ele é formado, ele quer uma especialidade, ele quer crescer. A residência não acompanha isso. Porque a residência é a formação manual, corpo a corpo. Um cirurgião ensina outro cirurgião pegando na mão. Eu não consigo botar 10 cirurgiões na mesma hora para ensinar. Então, o que aconteceu? A gente tem uma demanda de médicos recém-formados que eles vão ter dificuldade de entrar nesse mercado e vão terminar tendo que partir para outras coisas. E aí eles vão caindo na armadilha do sistema. Subemprego, dificuldade de conseguir algum trabalho. De crescimento. Disputa para conseguir um plantão, imagina isso. Então eu comecei a enxergar, porque eu sou preceptor de residência no Hospital da Restauração e no Hospital Oswaldo Cruz. E você vê os colegas especialistas como chegaram com tanta dificuldade que eles passam, poxa, foi uma luta, foi tão difícil. Aquele volume que tem de pessoas inscritas para passar para uma vaga de residência. E aí depois, quando sai, a dificuldade de novo do mercado. Então, assim, a oferta gigante para quem não tem especialidade e quem é especialista já está sentindo dificuldade também. Então, assim, eu dou graças a Deus, além competência, estudo, tive muita sorte na vida, que a vida também, às vezes, você tem sorte para conseguir as coisas. Então, apareceu algumas oportunidades, realmente eu consegui crescer. Então, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz a minha especialização em robótica. Então, assim, eu também não parei, continuei estudando, porque era a minha formação clássica. E eu comecei a enxergar nesse meio realmente a dificuldade dos colegas. Eu cheguei a viajar ao Brasil para vários eventos, também na parte sindical, fui para Brasília para ver e vi o cenário dos outros estados. É difícil. O Brasil inteiro está sofrendo, todos os médicos estão sofrendo. Então, nesse ambiente aqui, eu estou vendo a oportunidade da gente conseguir ensinar, mostrar aos colegas que existem outras formas da gente manejar isso. E o conhecimento que você pode passar, a sua expertise, ela é fundamental. Porque nós, médicos, saímos com aquela formação de cuidar do doente, mas a gente esquece aquela questão da sustentabilidade. Como é que funciona o negócio? Então, tu só vê cuidar do doente, cuidar do doente, cuidar da doente. Você não vê a sustentabilidade, você não entende que tem uma questão econômica para cuidar dele, diminuir custo, ter um bom retorno e você se sustentar também. Porque se você precisa trabalhar 10, 20 vezes mais, você não oferece qualidade àquele seu doente. Então, essa dificuldade que a gente tem nesse cenário atual foi que me fez trazer aqui hoje para a gente trazer essa mudança da medicina real. César, em cima disso que você falou, eu vi um dado estatístico, eu não vou saber dizer exatamente quando, mas no Brasil, em breve, nós teremos 4 médicos para cada enfermeiro.
Em 2030 seremos mais médicos do que enfermeiro. 4 médicos para cada enfermeiro em existe uma breve. questão da densidade populacional médica, né, que a proporção ela tem passado grandes potências. Isso. Você vê lá o Japão, você vê lá o Canadá, vê os Estados Unidos e o Brasil ultrapassando, né, a quantidade de médicos por paciente, né, onde a estruturação a gente percebe que há uma concentração em determinados polos. O que, de alguma forma, isso não está nem democratizando a interiorização propriamente dita. A gente vê as capitais ali, uma quantidade muito grande ali de médicos, e às vezes termina um ali se batendo no outro. Eu acho que é bem interessante tudo que vocês falaram, né? Eu peguei um pouquinho ali de cada uma das jornadas de vocês, né? Então, a minha estruturação, ela já veio de um desejo de empreender. Quando eu me formei, né, eu me lembro muito bem que na primeira semana após a formação, eu conversando ali com um colega, disse, eu tenho uma vontade muito grande de empreender. Só que eu descobri que a vontade de empreender e entre você empreender, há um hiato enorme dentro desse contexto. E dentro dessa situação, eu consegui enxergar algo que hoje em dia está acontecendo. Então eu via, poxa, o mercado está progredindo, vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar. Pessoal, você está louco? Mas nunca que isso vai acontecer. A medicina como está vai aumentar, mas as coisas vão se adaptar. Não, eu acho que vai chegar uma estruturação que vai ser mais complicado e eu quero ali fazer algo para poder me proteger. E tive uma vontade inicial de poder desenvolver alguns empreendimentos. E aí eu percebi que para você desenvolver alguns empreendimentos, você tem que ter conhecimento sobre esses empreendimentos. Então eu vim abrir concomitantemente, eu digo que no primeiro ano de trabalho médico, eu trabalhava, era um plantão atrás do outro, posto de saúde, obviamente a realidade era diferente da de hoje em dia, era muito mais fácil você construir lá uma questão financeira, porque existia essa demanda para isso. Então trabalhava muito, juntei ali um dinheiro e naquele momento lá, e alguns colegas disseram, poxa vida, eu me lembro muito bem de uma passagem de um colega que dizia assim, poxa, vamos comprar aqui, porque era o kit. Naquela época lá você comprava lá um apartamento financiado e comprava um carro importado. Isso tudo lá para você amarrar uma corda no pescoço para poder manter aquele padrão de vida. Eu disse, não, vou juntar o meu dinheirinho que eu vou empreender. E eu fui abrir lá 3 empreendimentos. Naquela época eu fui abrir uma distribuidora de água mineral. Imaginava só, a água não vai faltar, todo mundo vai beber, né? Então assim, comprei caminhão, montei uma estrutura, a coisa estava bem desenhada. Uma outra, eu fui abrir um restaurante num shopping que estava sendo construído. Cara, eu mal sei fazer um ovo. Então, estava entrando numa situação que... E a outra que era uma clínica popular, que, enfim, naquele momento ainda não estava nesse boom, mas existia algum sinergismo. Final das contas, não demorou um ano, eu terminei quebrando nas 3. E aquele dinheiro todo que eu tinha juntado, eu terminei perdendo. E aquele colega que eu tinha conversado ainda chegou para conversar comigo. Tá vendo? Se tivesse comprado a BMW com pelo menos tinha um carro um apartamento. Mas eu disse, isso um dia vai servir para alguma coisa. E eu digo que isso aqui foi uma mudança de chave. Segui lá no caminho voltado para fazer uma pós-graduação há mais de 10 anos de psiquiatria e de nutrologia, porque eu queria trabalhar com estilo de vida saudável, uma situação ali voltada para isso, mas aquela coisinha de querer empreender sempre teve dentro de mim. E foi aí quando, depois de um tempo, eu fui desenvolvendo mais ali aquele estudo nas situações de MBA em marketing e gestão, curso de oratória, curso de persuasão, curso de vendas, lendo cada vez mais aqueles livros que simplesmente eu buscava o mercado tradicional para poder ter referências que no mercado médico ninguém falava sobre isso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com as consultorias, as mentorias, abri uma empresa chamada Viver de Consultório Particular, e a partir daí foram as coisas delineando para vir a ideia do Legacy e convidar pessoas que eu acredito, que eu confio, que junto comigo e junto com outros médicos também a gente vai conseguir realmente mudar o rumo. Mas eu queria falar aqui sobre o Legacy. O que é que o Legacy é? O Legacy é um clube tradicional, é um clube de network. Então eu queria trazer essa temática agora para entender um pouco mais, Seráfico. O que é que você vê? O que é que tem de diferente o Legacy em relação aos demais clubes? Você credencia que os pilares ali do Legacy, o que é que você considera que dentro dos pilares da parte que hoje o que forma ali o Legacy, o que é que você acha mais vai impactar ali nesse primeiro momento aqui a sociedade médica? Sem dúvida, de todos os empreendimentos que nós fazemos na vida, fora educar os filhos, é a nossa vida. Então, eu acho que o Legacy vai contribuir para também mostrar aos jovens que não adianta passar 6 anos numa faculdade muito ruim. A gente não tem viés político, então a gente vai poder também contribuir com isso. Vamos ter uma convenção e os jovens
vão ver que não adianta passar 6 anos estudando num local que não vai lhe dar base, que você não vai passar numa residência. Isso não adianta. Sem dúvida, Antônio, clubes existem vários. O nosso tem um viés extremamente diferente. Temos pessoas aqui que estão ressignificando a vida por coisas que passaram na vida, então a gente tem um viés religioso. A gente tem uma parte importante do clube de filantropia, com pessoas que sofreram viés severos na vida. Uma colega que ajuda muito, talvez a grande qualidade dela ajudar. Então a gente já tem esse viés diferente. A gente tem pessoas com habilidades diferentes. César, a gente tem uma experiência muito grande em cursos hands-on com os maiores especialistas do Brasil e de fora. Então faz mais de 15 anos aí que a gente está rodando aí o país com isso. Luiz tem uma experiência muito grande com vendas, com você com a parte organizacional. Então, fora um clube de reunir, de ver os amigos, a gente juntou pessoas com habilidades diferentes, não só na diretoria, nos fundadores, como as pessoas que nós escolhemos. Tem jovens empreendedores, tem pessoas especialistas em IA, tem aquela formação clássica, mestrado, doutorado, pós-doutorado no exterior, tem pessoas que venderam as empresas para multinacionais. Então, a gente tem realmente como mudar a vida de quem está dentro do Legacy. Interessante isso que você falou, porque você terminou trazendo um viés que a diferença é o que gera a importância, porque o somatório das diferenças é que vai dar uma unidade e força, né? Se todo mundo fosse muito estruturado dentro de um caminho só, a gente ia seguir e podia ser que não contemplasse outros olhares, outras situações. No teu caso, É como Luiz, um time de futebol. Tem que ter o goleiro, tem que ter o atacante, tem que ter a zaga, tem que ter o meio de campo. O que importa é o time, não quem faz o gol. Se esse time ele for bem estruturado, ganha a Copa do Mundo. Então não é um jogador só que vai fazer a mágica, é o time. Verdade. E aí, Luiz, o que é que você acha assim a respeito do Legacy? O que é que para você é diferente em relação aos outros clubes? Os pilares, o que você acha que mais vai impactar? E também queria que você falasse um pouco dos membros, né? Não só dos fundadores, mas o que é ser um membro Legacy? O que é que você enxerga ali desse diferencial, dessa pessoa que faz parte do clube? Vamos lá, o Legacy, ele passa por uma palavra que para mim é propósito, tá? Eu acho que ele surge não só como um clube de network médico, que o network é a minha vida, é um pilar totalmente importante do meu sucesso e do sucesso da vida de qualquer pessoa. Mas o Legacy nasce para ser um maior ecossistema médico de alto nível do país, com um propósito muito grande: reunir pessoas que jogam o jogo de verdade, que reestruturaram suas carreiras, que viraram referências nas suas áreas, seja como grandes médicos, seja como grandes empresários, e ajudar essa galera que está saindo da faculdade agora, esse público novo, pegar na mão dessas pessoas e ensinar qual é o jogo real da vida. Um cara feito Luiz Marcos hoje, com o perfil que eu tenho, vindo da família que eu vim, teria imensamente mais dificuldade para chegar onde eu cheguei no sistema atual. E a gente, Antônio, a gente é muito privilegiado. A gente tem uma característica comum. Nós somos muito temente a Deus e nós praticamos realmente a religião em nossas vidas. E eu acho que a gente chegou numa situação muito melhor do que em qualquer um dos nossos sonhos a gente poderia imaginar. Pessoas que chegam na fase da vida como nós chegamos, com famílias estruturadas, com saúde, com amigos, com tudo que a gente conquistou, a gente tem mais do que a obrigação de fazer algo por outras pessoas. E aí um dos pilares do Legacy, como o Seráfico bem falou, é a questão da filantropia, que eu acredito demais que a gente precisa fazer algo pelos outros, não só no social e na filantropia diretamente, mas é mentorar essas pessoas que estão aí para se formar e não tem a menor noção do que vem depois de uma faculdade, que estão iniciando uma carreira e não sabe como se posicionar, como crescer, tirar essas pessoas de dentro da roda dos ratos, que é trabalhar para pagar conta, tá? Ajudar essa galera que está aí 5, 8 anos, 10 anos no mercado, se dedicando,
se matando no dia a dia e não consegue se estabelecer profissionalmente. E eu acho que o Legacy tem essa oportunidade. Não são teóricos que vão pegar na mão dessas pessoas para conduzir essas pessoas. São pessoas que jogam a vida real, que jogam o jogo de verdade, que enfrentaram dificuldades, que têm trajetórias brilhantes, que têm propósito de vida, que tiveram que tomar decisões importantes para mudar o jogo. E isso é o que pode fazer com que a gente possa deixar para essa nova geração algo diferente. E quando você olha para os membros Legacy, eu tenho grandes referências da medicina pernambucana que estão nos nossos clubes, que são os nossos embaixadores. Pessoas que têm uma característica em comum, que já atingiram um grande patamar, mas a mente, ela é uma mente brilhante, que quer algo mais, que quer crescer mais, que quer unir força, que quer captar o poder dessas 50 mentes brilhantes, vamos dizer assim, e todo mundo dá o seu percentual de contribuição para que a gente realmente possa formar o mais importante, que é o nome do clube, é um legado. É o que a gente precisa deixar na história. Uma coisa importante é que nós 4 passamos por momentos de dificuldade de saúde. Eu passei por uma experiência de quase morte há aproximadamente 1 ano. É um milagre estar aqui. Nós todos tivemos problemas incríveis. Vocês 3 também tiveram problemas de saúde importantes na família. Alguns já superados, outros em trânsito. Então, a gente sabe a importância de um braço, uma mão amiga, de alguém ajudar. Eu sempre gostei, brincavam comigo, eu sou um ajudador compulsivo, eu sempre gostei de ajudar. Então, é muito importante também poder ajudar na carreira das pessoas. É triste ver um jovem com um esforço de um pai pagar uma faculdade particular, 6 anos, às vezes numa cidade pequena, pagando aluguel, acaba, o pai está com 60 e poucos anos, uma dívida enorme, e o cara não tem nenhuma formação passar na residência e está dando guerreando. Essa semana foi horrível. 2 dias atrás, foi uma utilização da IA para escrever a palavra posso. Surgiu em São Paulo. O cara diz assim, tem um plantão, né? Quando ele acaba de digitar infrações de segundo, a IA bota assim, posso, para dizer que pode dar o plantão. Isso mostra de forma explícita, né, o desespero que está a situação. A gente precisa também colaborar com isso. Isso a gente tem que lembrar também que você pode estar na assistência, mas a medicina ela pode ser muito maior do que isso. Você pode também empreender, como a gente conversou aqui de fato. Então, imagina só, tem muita gente que não é médico, está empreendendo aí, e se você tem o conhecimento de ser médico, da assistência e somar a parte do business, isso é muito maior, consegue muito mais coisas. Eu já vou aproveitar que você está aí falando de empreendimento e eu queria justamente tocar nesse assunto. O médico, ele sempre foi orientado a poder investir na parte técnica, a poder fazer sua residência, mestrado, doutorado e as situações todas. E, na verdade, a mudança mais drástica de currículo que já existiu até então na medicina ocorreu agora, onde na faculdade vão começar a falar um pouco mais sobre essas situações de gestão, a parte de finanças, isso entrando na formação. E aí trazendo essa questão como o empreendimento que você pode construir dentro da sua estrutura, seja na área de saúde ou fora da área de saúde, como uma possibilidade para que cada médico possa entrar com um contramovimento do que está acontecendo. É como fosse uma saída possível para que você possa empreender, seja como médico ou fora da medicina, para não estar sofrendo com essas situações. E aí tu, Cezinha, que já tem visto muito essas dores desses médicos aí que estão se informando, e aí qual a tua experiência mesmo? Porque você tem muitas ideias ali, sejam relacionadas à inteligência artificial, sejam relacionadas a situações dentro do próprio Legacy. Como é que você vê essa questão do médico poder empreender, principalmente esse médico aí que está se formando hoje em dia? Para mim, é a maior oportunidade do médico. Ele tem um conhecimento da assistência e se ele adquirir a parte do business, ele vai saber estar na frente de todos os outros. Porque muitas das vezes o cara que está lá na gestão, nem médico é. O cara não entende do negócio. Ele não sabe. E você sendo médico, você entende. Você só precisa fazer esse complemento, entender do negócio. Ou às vezes até você trabalha no sistema e se você passa a entender como é que funciona de fato, você pode entender como é que funciona o jogo para você sair melhor, trabalhar menos, ter um rendimento melhor e oferecer maior qualidade ao seu paciente. Então toda essa estrutura ela pode ser trabalhada. Desde que você abrir o seu próprio ou você entender como funciona melhor para você executar melhor o que você já tem de bom.
Então você pode ser, às vezes, um cara extremamente bem formado. Mas se você não entende como é que funciona, pelo menos no mercado privado, você não entende como é que funciona o sistema, o jogo, você está lutando igual aos outros. Então, para você sair à frente, você precisa ter esse conhecimento. E a gente não está trazendo, como você falou, não é de papel. A gente está trazendo pessoas que sabem, que estão ganhando no jogo. Na guerra ali para ver, e estão na vitória. Perdendo, ganhando e seguindo, né? Então, são as referências do que a gente precisa seguir. E eu até brinco, eu como seráfico, a gente faz a parte clássica, eu tô abrindo minha primeira empresa agora. Olha então, o Legacy já trouxe pra mim olha a um impulso. Então, é isso. Ou a gente... Se estiver precisando de um sócio, viu? Você já tem aqui 3. Né? Então, a vida é isso. A gente vive um eterno aprendizado. Eu vou fazer 39 anos agora e a gente tem que começar. A vida não para. A gente tem que estar toda hora se atualizando. Sempre tem oportunidades. E eu até brinco, com a inteligência artificial agora chegando, talvez a gente ainda seja a das últimas gerações que vai ter apenas uma profissão de fato. As próximas gerações vão ter mais do que uma, porque vai evoluir tão rápido que algumas profissões já vão perder a validade e você vai ter que ir para outra. Provavelmente meu filho vai ter 2 ou 3 profissões ao longo da vida. Isso é verdade. Eu acho que essa temática que foi trazida aqui, eu acho que mostra muito como a gente pensa, né? Então, essa questão de termos carreiras e visões diferentes, da gente conseguir se juntar para poder, obviamente, mostrar para aquele médico, seja aquele que já construiu uma autoridade ou aquele que vai vir a construir, o que realmente no campo de batalha as coisas acontecem. Então, eu não sei se vocês assim têm percebido, mas até pela bolha da medicina ter estourado, começou a gente poder sofrer assédio, sofrer no sentido ali de ser prospectado de várias empresas das mais diversas áreas. Área de investimento, área de marketing, área de estruturação, de consultório, de gestão, de tudo que você possa imaginar. Porque é um mercado extremamente ali favorável. Mas quantos desses profissionais hoje, dessas empresas, passaram pelo que a gente já passou e também pelo que os membros do próprio Legacy ali já passaram? Então, assim, esse diferencial de ser médico, de estar dentro, de ter a visão, de ter as dificuldades e mostrar errei ali, acertei ali para catalisar, eu acho que é o que faz a gente ter esse caráter de ser muito honesto com aquela pessoa que está, enfim, nos seguindo e a gente está orientando. Nesse caso, Luiz, você como empresário aqui, de nós 4, eu digo que nós temos visões e temos histórias ali diferentes, e é muito tranquilo, porque essa questão que vocês trouxeram do propósito faz com que a gente pense na ressignificação da vida e também na questão do ego. Então, sempre é muito falado da questão de quando você vai unir, né, uma seleção brasileira, um time lá, são jogadores muito bons, mas o ego é muito grande. Então, essa estruturação que quando a gente veio a montar esse clube, eu percebi que, poxa, o momento de vida da gente é perfeito para a gente entender. Você é melhor nisso, Cicraninho é melhor nisso e não tem problema nenhum. Eu estou aqui para poder aprender. Então, hoje em dia, a gente consegue entender. César tem uma estruturação extremamente consolidada, como será também da parte acadêmica, da estruturação, do mestrado, de entender as dores realmente do mercado e os avanços ali do ponto de vista ali, científico e acadêmico. César tendo essa entrada mais com esse público mais jovem, Seráfico com o público ali que já está mais consolidado. Eu tendo essa estruturação, essa veia aí empreendedora, de entender como funciona a questão aí dos MBAs, das mentorias, das consultorias, marketing, vendas de gestão, e você com aquela estruturação física, do business, né? Então não tem, aqui a gente é muito claro, o Luiz é muito claro para a gente que é o maior empresário entre a gente e a gente está aqui para aprender. O Seráfico é um cara que consolidou a carreira do ponto de vista lá acadêmico com mais firmeza, que hoje é um cara extremamente bem consolidado. O César é o cara que teve um crescimento exponencial. Então, de você ali, o que é que você vê a questão do empreendimento, do médico empreender? O que é que você acha que isso pode realmente mudar o rumo ali do caminho que a medicina tá vindo? Eu acho que tudo passa primeiro por conceito, tá, Dantas? Eu acho que a gente foi meio que catequizado que o médico ele não poderia ganhar dinheiro. Tá? Foi muito chamado ali de charlatão, ou de cara que só visava dinheiro. O que importa é o teu pensamento, o que o teu coração e tua mente tá te dizendo. Tá?
Então, veja só, eu acho que são coisas completamente diferentes. Você entregar ao teu paciente o que existe de melhor, sem colocar o dinheiro na frente do paciente, eu acho que isso é a alma da medicina. Hoje, eu consigo tratar os meus pacientes e dar a eles um atendimento muito mais humanizado e muito mais completo do que eu dava há 20 anos atrás. Isso não tem absolutamente nada a ver com ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Tem com evolução espiritual, tem com maturidade, a forma que você enxerga a vida. Então, quando você coloca seu paciente na frente da questão comercial, você já balizou todo o resto. Se como consequência disso tua carreira brilha, seja como médico, pessoa física, ou um crescimento como uma pessoa jurídica, como um empresário, isso é consequência do que tu entrega. Se você chegar hoje no meu consultório e você não souber minha especialidade, você vai ter certeza que eu sou geriatra. Porque 80% dos meus pacientes são 65 mais. E por quê? Porque o paciente idoso ele é extremamente carente. E a gente vive numa sociedade onde existe uma inversão de valores tão grande que quando você faz o que todo mundo deveria fazer, você já se destaca. Você dá assistência, você dá atenção, você entende que ali atrás daquela patologia tem um ser humano, que aquela patologia trouxe uma alteração emocional, psicológica, uma ansiedade, e que você precisa acolher o teu paciente e entregar a ele exatamente o que você gostaria de receber. Se você faz isso e ainda consegue ganhar dinheiro, qual o problema de você ganhar dinheiro? Mas E isso é tem que ser sustentabilidade. isso tem que ser um mito que tem que ser quebrado. Nós estamos aqui para entregar aos nossos pacientes o que nós temos de melhor para oferecer. Mas se a gente puder ganhar dinheiro como consequência disso, estruturar nossas carreiras, crescer, dar às nossas famílias o que as nossas famílias precisam, receber em troca todo o desgaste, toda a energia, toda a doação, toda a preparação, todas as noites de plantão, todos os finais de semana que abrimos mão de alguma coisa e ter um retorno sobre todo esse esforço, eu acredito demais na meritocracia. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que um médico que atende no dia, numa manhã, 30 pacientes, e aquele que atende 3 numa manhã? O que é que tu acha da assistência? Do que vai atender 30 e o que vai atender 3? Porque o cara que atende 30 tá precisando de volume para poder compensar o que não tem. E se você consegue chegar ao que você acabou de falar, sustentabilidade, não é também querer tirar o paciente da frente. A prioridade é o paciente, mas a gente tem que entender que todo o sistema tem que ser sustentável. Porque se ele não é, o médico ele vai ser amassado. Ele vai ter que trabalhar por volume. É o cara batendo na porta e te cobrando, ó, já deu 5 minutos da tua consulta, bota o próximo. Porque a realidade é hoje, Eu acho que tudo passa por princípios. Isso. Você tem que ser um cara honesto, tá? As regras de moral que você aprendeu e que são as regras da sociedade e que, graças a Deus, nós tivemos formação com os nossos pais, elas têm que sempre estar presentes em qualquer negócio que você seja e esteja também na medicina. Isso. Tá? Quando você não foge dos teus pilares, entrega ao paciente o que tem de melhor e você estrutura a sua carreira para que você tenha um retorno financeiro, você conseguiu fechar o sistema. É isso que a gente precisa entender. O médico ele não precisa sofrer para o resto da vida com uma escala e com a jornada de trabalho absurda, sem conseguir no final do dia pagar as suas contas e terminar sua carreira com 60, 70 anos de idade precisando dar plantão para manter o seu padrão de vida. Porque é um padrão de vida que a sociedade exige de você, tá? Você como médico, se você chega no teu consultório com um Fiat Uno, com uma roupa amassada, com uma venda da tua imagem diferente, o próprio paciente olha para você de uma maneira diferente. Então a sociedade exige do médico que ele tenha um carro melhor, que ele se vista melhor, que ele passe uma imagem de sucesso, e essa imagem de sucesso ela tem um custo muito grande. Então você começa a se tornar escravo de um sistema que te obriga a estar inserido naquele contexto, e você começa ao longo da sua vida a acumular contas, trabalhar, pagar contas, e você não vai sair disso para canto nenhum. Então o que a gente precisa entender
É que existem maneiras de você estruturar a sua carreira, maneiras de você buscar o seu crescimento, sem você precisar colocar o dinheiro na frente do teu paciente. Isso, para mim, é a chave do jogo. Eu acho que é muito importante, Dantas. Por exemplo, eu sou membro de 3 sociedades. Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Americana de Urologia e Endurological Society. É caro. Eu vou para 3, 4 congressos por ano. É caro. Nós 4 aqui fazemos atividade física. Então, eu não acredito no médico que não faz atividade física, que não consegue dormir, que toma um monte de remédio, que está depressivo, porque está dando plantão com 60, 70 anos. Então, para você poder pegar no braço assim, aprendi com o Dr. Miguel Zurujo, do paciente ter energia, você tem que estar dormindo bem, tem que estar estruturado. E isso precisa de demanda econômica também. Eu acho que é consenso entre a gente aqui, que a gente vai chegando num viés que hoje o paciente não é mais bobinho. Bobinho no sentido de ele vai comprar a ideia, seja um planejamento, um plano de acompanhamento, um tratamento que seja, mas ele vai começar, como sempre existiu, mas de alguma forma, hoje em dia está muito mais aberto, que o médico também faça com ele mesmo o que ele está orientando. Então a gente está entrando num momento em que as pessoas elas não pensam como antigamente. Então, quando você vai num cardiologista, quando você vai num ortopedista, quando você vai... O mínimo que você quer é que o médico ele seja exemplo para ele mesmo. Então, isso meio que tem confrontado, porque durante vários anos, o que é que a gente via? O médico fazendo uma coisa completamente contrária a uma coisa que ele pregava. Então, assim, a sociedade ela vem mudando, isso vem exigindo, obviamente, mais do médico, e isso tem uma parcela voltada para o próprio marketing do médico. Ou seja, quando a gente fala de marketing, a gente às vezes está pensando só em rede social. Não. Mas a estruturação dele, do brand dele, do posicionamento, começa com a coerência. Então, nesse sentido, queria que você pudesse deixar aqui uma mensagem, Sérafo, a respeito de daqui a 5 anos, né? O que é que você considera assim, poxa, valeu a pena, conseguimos ali, qual é a maior contribuição que você, fazendo essa visão mais retrospectiva, você acha que o Legacy possa impactar ali na medicina aqui em Pernambuco? Fazer com que médicos tenham a oportunidade de viver da medicina decentemente, que a gente possa conseguir fazer com que o jovem médico, quem ainda é estudante, já vá seguir no caminho certo, tendo verdadeira noção do que vai acontecer, o que ele vai pegar, que tem um tempo para dormir, para ter atividade física. Hoje eu tenho uma filha que já é formada, tenho um adolescente, e apesar de trabalhar, ser super workaholic, eu nunca, nos meus 56 anos, eu parei de fazer atividade física ou ter muito tempo com meus filhos. Então, é importante o Legacy mostrar o que deve ser feito também do ponto de vista pessoal. Não usar droga, ter uma vida saudável e a gente poder contribuir com a mudança da carreira das pessoas. Até conscientização religiosa, tentar imputar na cabeça de alguns colegas com tanta oportunidade que ele pode ajudar. Recentemente, uma colega oftalmologista entrou naquela campanha lá de doar óculos de ar para o Instituto dos Cegos. Se empolgou, já está postando, se empolgou, ela agora tem 2 atendimentos semanais de doação. Então, imagina 50 médicos atendendo 2 pessoas carentes por semana. São 100 vezes 4, 400 vezes 12, 5.000 atendimentos de alta qualidade. Então, eu acredito muito nisso. Maravilha. Cezinha, em relação aí, fazendo assim já as considerações finais, a respeito ali justamente dessa mesma provocação aqui que eu fiz aqui para a Seraf, o que é que você enxerga ali que você diz, poxa, deu certo, foi vitória, a gente conseguiu atingir o objetivo. O que é que você considera ali como um feito que possa ser marcante aqui na medicina? Para mim, o maior feito que a gente pode conseguir aqui é a gente abrir o leque do que o médico pode atuar. Porque hoje a gente só tem aquela ideia da assistência. O médico, ele não precisa só ser a assistência. Ele pode estar em diversos lugares. E esses lugares, eles vão aparecer no transcorrer do Legacy. E a gente vai trazer médico para diversas posições. A gente vai tirar, talvez, pessoas que não fossem médico e a gente vai trazer o médico, como eu tinha falado. Ele já tem a formação médica, a gente vai acrescentar para ele mais ajuda empresarial. Então, ele vai estar em negócios do ramo médico, por exemplo, ou talvez no não médico. Mas se ele estiver no ramo médico, ele vai decolar com a gente.
Porque ele tem o conhecimento da assistência. Então, aquela pessoa que tem o conhecimento, sabe qual é a base, sabe o chão de fábrica, ele vai saber estar bem lá na administração. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. A gente vai trazer um leque de oportunidades para esses novos médicos e os médicos que já estão até consolidados, como eu, por exemplo, mesmo estou me atualizando. Sempre nós devemos nos atualizar. E a gente vai ter oportunidade também de trazer aqueles que queiram conhecer como é que foi o crescimento, por exemplo, de Seráfico, o meu, o seu, o de Luiz. Então, é isso. A gente vai ter uma oportunidade de oferecer pessoas, digamos, eu falei até os 4, mas nem digo só os 4. Nós temos todos os outros embaixadores que vão estar também para tutorar essas pessoas, trazer sua experiência. Porque é o seguinte, a gente não está trazendo o que está no livro, a gente está trazendo gente da prática, que sofreu, que já ralou, que sabe o caminho, sabe trilhar a saída para o sucesso. Maravilha, maravilha. E Luiz, já aproveitando também aqui, queria as suas considerações finais e queria que você pudesse falar um pouquinho ali sobre os nossos sócios, né, embaixadores, né? A gente está aqui como sócios fundadores, mas a importância da unidade, do time, como é que você visualiza essa situação? Esses, obviamente, que vários métodos bem consolidados hoje em dia ainda não fazem parte ali dessa estruturação do Legacy, mas um dia, claro, sem dúvida nenhuma, vão fazer parte, mas desse grupo que a gente formou, né, desse grupo de 50 médicos, né, 50 médicos unidos ali como um movimento E que time, dessa né, estruturação. 54, né? Com nós time, 4. Claro. Dantas, com relação aos nossos embaixadores, eu tenho certeza que a gente formou um time para ganhar a Copa do Mundo, já que a gente está em época, né, de Copa. E como é que a gente ganha a Copa do Mundo? Com união, né? Com a união. É o goleiro, é o reserva. O que me deixa muito feliz nesses primeiros eventos do Legacy é a gente ver o clima que a gente criou dentro do clube. Tá? É um clima onde está todo mundo muito empenhado em buscar um ambiente que seja saudável para todo mundo, de entender que você sozinho tem a sua força, mas que quando você se une com outras pessoas que estão muito próximas de tu, no teu nível de negócios, essa tua força multiplica, tá? E você juntar essas pessoas para mudar o nível da medicina, não só em Pernambuco, mas no Nordeste, construir essa fortaleza de negociações, de posicionamento. E isso é o que o Legacy se torna hoje. O Legacy, ele, como eu digo, ele não é só um clube de network, ele é uma plataforma de posicionamento, de negócios, de ensino, que a gente vai poder trazer a experiência de cada embaixador, a capacidade de cada um, a sua visão de vida para atuar na vida dessas pessoas que estão iniciando essa trajetória dentro da medicina. E quando a gente fala de sucesso, a gente não está falando só de dinheiro. Se você acha que sucesso é você ganhar dinheiro, você precisa redimensionar a tua vida. Sucesso não é dinheiro. Ganhar dinheiro é ser rico, é diferente. Sucesso é quando você chega numa fase da sua vida que você consegue equilibrar todos os pilares. Religião, que é a tua espiritualidade, família, lazer, negócios e saúde. Quando você tem o pleno equilíbrio desses 5 pilares, você pode dizer que você atingiu sucesso na tua vida, tá? Então, esse ambiente que nós estamos construindo é para ampliar ainda mais o sucesso dos nossos embaixadores e servir de caminho e de guia para que outros médicos alcancem o que a gente está buscando. Maravilha. Aproveitando ali, queria que você pudesse deixar aqui uma mensagem ali final para as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Obviamente, muita coisa ainda vai sair e a gente vai trabalhar em cima dessas questões do Legacy, mas queria que você pudesse fazer as suas considerações finais. Falando especialmente para você, médico jovem, né, que está saindo hoje de uma universidade ou que está se formando ou que acabou de formar e que olha para esse mercado e do lado de fora tem um monstro gigante
e você não sabe nem para que caminho vai seguir, hoje você tem um caminho que começa a ser trilhado. Pessoas que realmente estão preocupadas em te ensinar a jogar o jogo de verdade, a se posicionar, a crescer, a buscar trajetórias de vida, a buscar mudanças de carreira. E isso é um dos principais pilares do Legacy. Propósito. Se a gente chegar onde a gente chegou e a gente não fizer a diferença na vida de ninguém, não tem sentido o que a gente viveu até agora. Então, a partir de agora, Dantas, é não só continuar estruturando os nossos negócios, que faz parte do Legacy, mas principalmente saber que você fez a diferença na vida de outra pessoa. Maravilha. Seráfico, considerações ali, o que é que você pode deixar de mensagem aqui para as pessoas que estão nos acompanhando? Que, sem dúvida, que alguns colegas entendam que nós tínhamos uma lista muito grande e tínhamos 25 vagas, porque já tinham 25 pessoas, não foi um currículo Lattes, não é que foram os melhores, nem o melhor de currículo, a gente tinha uma limitação, tinha a ver com os 25 que já estavam lá dentro, que indicaram que trabalham, que tem network, que vai ter oportunidade para todo mundo, e a gente vai poder pegar o médico tradicional, juntar com o médico, com todas as coisas que se tem hoje, marketing, noção de gestão, etc., e até para ajudar a sociedade para distinguir aquele que só é isso, que é internet, é uma aparência, mas que não tem capacitação técnica. Então, tenho certeza absoluta, juntamos habilidades diferentes, brincamos muito nas nossas reuniões internas, que o que eu sou bom, eles são ruins, o que eles são bons, eu sou muito ruim. Então, isso é muito bom, porque está todo mundo adquirindo a qualidade boa e diminuindo no que é ruim. Então, tenho certeza que a gente vai... já somos um sucesso, tenho certeza que seremos muito mais. Maravilha. E você, César? Para você novo, recém-formado, ou para você experiente, consolidado, o Legacy vai ser uma grande oportunidade para você estar do lado da pessoa que você almeja, que você quer seguir, quer trilhar. É um público grande. Então, aquela pessoa que você quer chegar perto, a oportunidade é essa. Porque ela pode te ajudar a trilhar, a você chegar no sucesso. O sucesso que você deseja. Que seja empresarial, que seja na própria profissão médica, naquele momento do ato cirúrgico, que você quer conhecer um especialista que está no dia a dia e saber como é a vida dele, como chegar, como ele está naquela posição. A oportunidade é agora. Maravilha, né? Então a gente entende ali no processo, né, que empreender é uma possibilidade. Empreender é uma possibilidade e um contramovimento ao que a gente está passando hoje aqui na medicina. Só que para a gente empreender, como o próprio Luiz terminou falando, é importante a gente ter equilíbrio entre os pilares e a gente ter a hierarquia muito bem documentada. Deus acima de tudo, família, saúde e trabalho. Mas nessa situação, eu também consigo compreender que a mentalidade de você persistir, de você continuar, de você cair, de você se levantar, de você ter a humildade de poder dizer, errei, faz parte também. Então, essa situação relacionada ao que funciona aqui dentro da nossa cabeça parte muito antes do que qualquer conhecimento técnico de qualquer uma área do empreendedorismo. Então, se você se reconheceu com algumas dores, alguns desejos, algumas situações relacionadas aqui nesse episódio, o Legacy é justamente para você. Mas é para você que não se acomoda com o sistema. Não quer ser conivente com a mediocridade. Esse é o Conselho Médico. Nos vemos nos próximos episódios.